Saudação de paz. É muito bom ter vocês aqui no nosso devocional. Hoje nós leremos 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 em diante. Os textos dizem assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Muito já foi dito acerca da oração do espinho na carne de Paulo, desde uns comentários bem mais moderados e outros mais extremos. A gente já ouviu e já leu em algum lugar que aquilo poderia ser uma doença que estava ali colocando aquele homem em dificuldades, mas também que falsos mestres que estavam ali bombardeando a igreja em Corinto. O certo é que a gente vai lendo alguns textos da Bíblia e a gente encontra Jesus certa vez ensinando sobre a fé, que se os seus discípulos tivessem fé, eles poderiam orar e um monte seria transportado de lugar. E esse mesmo Jesus, certa vez no Getsêmani, orando, ele se submeteu à vontade do Pai, dizendo: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então a gente tem ensinos que não entram em contradição, mas eles se complementam, porque o que Paulo está fazendo aqui também é orando, mas se submetendo a Deus diante daquela circunstância. 3 vezes, assim como Jesus orou ali no Getsêmani, Paulo também está orando nessa sequência de 3 vezes, pedindo para que Deus afastasse aquela dificuldade, aquele espinho na carne. Mas ao mesmo tempo a gente lê aqui que Paulo diz que aquilo foi concedido a fim de que ele não se exaltasse, a fim de que ele não se engrandecesse pelas questões das revelações que ele estava obtendo com Deus. Então é algo muito interessante da gente pensar aqui. Tem um pregador que eu gosto muito e concordo nesse ponto com ele, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse o seguinte: a Bíblia diz que aquele que pede recebe, mas a Bíblia não diz que aquele que pede recebe o que pede. O que ele estava querendo dizer ali é que nas nossas orações elas devem ser feitas realmente ao Senhor, mas sempre a última palavra está com o nosso Deus, como diz o livro ali de Provérbios, capítulo de número 16. Então, nessa ocasião, Paulo também está suplicando, Paulo está orando, e por 3 vezes ele orou pedindo que aquela dificuldade fosse removida, mas não foi. Mas o Senhor disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus estava dizendo para ele, que ele não removeria aquela situação difícil, mas que ele daria graça para que ele suportasse aquela dificuldade, que ele suportasse aquele espinho na sua carne. Então existem ocasiões na Bíblia que nós vamos ver pessoas recebendo uma oração, sendo curadas, nós vamos ver cegos tendo a vista restaurada, a gente vai ver pessoas que haviam morrido, ressuscitado, mas a gente vai ver também que nem sempre funciona dessa maneira. Então é possível que algumas situações que a gente passa na nossa vida, elas tenham um cunho pedagógico de trazer algum tipo de ensino para a nossa vida. E Deus, que sabe de todas as coisas, Ele pode restaurar a nossa saúde. Nós acreditamos assim. Se nós orarmos, nos dedicarmos à oração, Ele pode nos conceder a cura de enfermidades, de libertação. Mas existem outras ocasiões que algumas coisas são postas em nossas vidas justamente para que a gente ainda se mantenha humilde, para que a gente se mantenha aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diante disso, diante da nossa fraqueza, a gente sempre recorre a Ele. Porque aquela dificuldade que Paulo estava sentindo não fazia com que ele esfriasse ou abandonasse a fé, mas aquela dificuldade o lançava aos pés de Jesus, a quem orava pedindo força, pedindo bom ânimo. Então nós podemos aqui pensar que existem certas ocasiões na nossa vida que elas são providências divinas. Providências no sentido de que, ao invés de fazer a nossa fé se declinar, elas nos aproximam mais de Deus. Então hoje a nossa reflexão é essa:
que a graça do Senhor ela possa suprir áreas em nossas vidas que às vezes a gente olha e parece que ainda não aconteceu mudança e a gente fala, mas eu já orei, né? E em alguns segmentos a gente até fez campanha, mas parece que isso nada mudou, nada está acontecendo. Paulo orou e a resposta que ele ouviu foi a seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, meu irmão, minha irmã, seja lá qual for a nossa causa que parece que durante tempo ainda não foi respondida, que a gente possa olhar com esse olhar de Paulo dizendo, a partir de agora, então eu passo a me gloriar na minha fraqueza, porque quando eu penso que eu estou forte, então eu estou fraco, mas quando eu estou achando que eu estou em fraqueza, é aí que eu estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque existe uma graça que nos assiste, essa graça capacitadora. E o próprio Deus diz para ele, olha Paulo, a minha graça ela te basta. Então essa graça não é uma graça que nos deixa desassistidos, pelo contrário, é uma graça que nos ajuda a suportar situações adversas. Então a nossa reflexão é essa, que o Senhor nos conceda sempre desta graça para que a gente consiga suportar espinhos que ainda não foram removidos, mas que estão ali talvez por uma providência divina, que não estão ali para nos afastar de Deus, mas pelo contrário, estão para nos aproximar mais ainda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.